Certa noite, uma garotinha caminhava sozinha pelas ruas da cidade. Distraída, ela não percebe alguém se aproximando. Algo caminha até perto dela, fazendo-a notar e se vira, deparando-se com um capiroto de fogo bem na sua frente, pronto para atacá-la. Dito isso, só se ouviam seus gritos. No dia seguinte, dentro de uma casa, podia-se ouvir o noticiário na TV, falando que, nos últimos dias, a cidade vem enfrentando alguns eventos estranhos e que, na última noite, uma garota foi encontrada morta e seu corpo tinha marcas de queimaduras. Fora da casa, Lu Xiaoyu estava preparando um chá quando alguém agarrou sua blusa. Era seu irmão, Lu Shu. Bravo, ele falou que ela não tem jeito, que não consegue mesmo levar os remédios sozinha, e perguntou se ela realmente estava com fome. Ela apenas disse que iria beber só um pouco. Shu respirou fundo e falou que não, que fosse logo pedir desculpa para a tia. Ele começou a puxá-la, mas Xiaoyu só conseguia fazer birra, dizendo que não conseguia nem andar por causa de sua fome. Shu deu uma leve tosse e perguntou para a irmã se ela estava mesmo com muita fome, e se por acaso tinha se esquecido das cenouras. Com uma pose de irmão do ano, Shu disse que o povo da cidade de Anghu fala que aquelas cenouras são como uma planta de ginseng, muito nutritiva. Xiaoyu apenas ficou cabisbaixa por ouvir toda essa baboseira. Tirando o sarro dele, Xiaoyu falou que não queria nem ferrando ficar parecida com ele, que mais parecia uma cenoura desidratada. O irmão perguntou o que ela queria, afinal. Xiaoyu, nada boba, falou que queria um macarrão instantâneo, mas sabia que isso era luxo para eles, e perguntou se no ano novo poderiam comer. Ele debochou dela, dizendo que os sonhos dela eram muito grandes. Xiaoyu ficou brava, achando que ele estava fazendo pouco caso dela, e pediu que ele quebrasse a noz que estava em seu pescoço. Bravo, ele disse que já tinha falado inúmeras vezes que aquilo não era uma noz, e que a usava desde que entrou no orfanato. Xiaoyu, ainda resmungando, disse que não se podia mais fazer nada, e que ultimamente ele havia mudado bastante. Shu, levando a mão para consolá-la, levou uma mordida da irmã, a ponto de perguntar se aquilo realmente era sério. Vendo que a birra dela não iria parar, resolveu fazer o gosto dela e disse que estava tudo bem, que iria comprar o macarrão. Ela soltou o braço dele e, toda contente, falou que, aproveitando que ele já iria comprar, queria sabor churrasco. Ele só ficou quieto, ouvindo as baboseiras dela. Um tempo se passa e, na casa da tia de Xiaoyu, 2 porções de bolinhos estavam prontas sobre a mesa. Sua tia virou e viu que sua sobrinha estava ali, dizendo que os bolinhos estavam terminando de fritar, e pediu para esperar seu irmão voltar para todos poderem comer juntos. Xiaoyu começa a dividir os bolinhos, dando um a mais para Shu por estar muito escuro lá fora. Ela resolve dar mais um por ele estar lá fora num tempo como aquele. Porém, ela fica com dó dele, por ele ser fraco e não poder fazer muita coisa. Então ela dá mais um bolinho para ele. Ela fica toda orgulhosa de si, com um sorriso no rosto, achando-se uma boa irmã, mas diz que já está bom, que o resto dos bolinhos são dela. O tempo vai passando e ela fica cansada de esperar. Pergunta-se por que seu irmão ainda não chegou e fala que os bolinhos são gostosos quentes, não frios. Em outro lugar, Shu estava fazendo uma filmagem dos fogos de artifício para mandar para sua irmã. Ele pega o celular e envia o vídeo. Com isso, ele começa a caminhar de volta para casa e pensa que sua irmã ficará contente com o vídeo. Ele segue caminhando distraído, porém não vê algo se aproximando. De repente, ele ouve algo buzinando e se vira. Um caminhão estava vindo em sua direção, em alta velocidade. Era tarde demais para desviar e o caminhão bate em Shu, jogando-o para longe. Enquanto era arremessado, ele se lamenta por não ter conseguido cumprir as promessas que havia feito para sua irmãzinha. Pensando nela, se pergunta se vai morrer. Porém, sua noz quebra e começa a brilhar, emitindo um brilho intenso em seu peito, como se estivesse em outro lugar e o tempo parasse. Ao mesmo tempo que isso acontecia, o celular cai no chão e várias mensagens chegam. Era sua irmã, perguntando se ele comprou o macarrão. Ela vê o vídeo, mas não dá muita importância. Xiaoyu quer mesmo saber do macarrão e se ele lembrou de pegar sabor carne. Sem saber o que tinha acabado de acontecer, ela, impaciente, fica nervosa por seu irmão só visualizar as mensagens e não responder. Com tudo isso, ela começa a se preocupar. Eu sou Lu Shu. Minha história não começou ainda, mas em um começo de ano como esse, eu morri. De dentro do caminhão, o motorista fala que é muita má sorte isso, e sai do caminhão dizendo que logo no começo do ano, alguém morrer é muito azar. Porém o prota, todo machucado, começa a se levantar. O motorista fica sem acreditar no que está acontecendo, bem diante de seus olhos. Ele vê o prota se levantando, todo ensanguentado, e dizendo que ele está com sérios problemas. O prota olha para sua mão e fica pensativo sobre o que acabou de acontecer.
O homem, espantado, grita que é um fantasma e começa a correr, deixando Shu falando sozinho. Ele continua a olhar para sua mão, pensando como não morreu e por que não sentiu dor. Um tempo se passa. Shu chega na frente da casa de sua tia. Xiaoyu, contente, diz que sua tia preparou almôndegas para eles. Só que ela se espanta ao ver seu irmão naquela situação. Olhando para o prota, ela pergunta o que aconteceu com ele. Shu apenas brinca, dizendo que um carro o havia atingido, mas que ele estava bem, já o carro não. Ela fica quieta por um momento e, preocupada, vai atrás do irmão, perguntando se eles podem ressarcir os danos. Ele, ainda brincando, diz que usou o dinheiro do festival que havia reservado para os dois irem juntos. Sua irmã fica estressada e pergunta a Shu se ele acha que ela é tonta. O prota apenas se vira e diz que está apenas tirando uma com a cara dela, que ele não tinha nada a ver com o acidente e que apenas ajudou o pessoal por lá. Ela, fazendo uma cara de deboche, pergunta: "Logo você, já no banho?" Ele respira fundo e fica se encarando no espelho, pensando que não tem nenhuma diferença. Porém, ele nota algo em sua mão. Uma pequena marca estava ali. Olhando melhor, surge um painel de sistema bem à sua frente, o deixando espantado, ao ponto de pensar que já imaginava que não seria simples. Ainda em seus pensamentos, ele fica imaginando que ganhou uma segunda chance e acordou com um superpoder. Ele vê um ícone de loja e resolve clicar. O sistema mostra 1000 frutas estelares e 697 de reserva. O prota fica maravilhado com aquilo e pensa que Deus foi muito bom para ele, presenteando-o com um poder que faz dinheiro fácil. Shu começa a vasculhar o sistema e, pensando no futuro, já se imagina pagando as contas escolares e doces da sua irmãzinha pelo resto da vida. Ainda em seus pensamentos, ele resolve ver as alterações de registro. Já na tela, o prota observa vários pontos recebidos por emoções negativas. Cabisbaixo, ele se pergunta: que porra é essa de pontos recebidos pelas emoções negativas? Cadê a grana? Ele começa a refletir sobre as pessoas, se perguntando se esse tal de Zhang Dong era o tiozinho da lojinha, e se Zhang Jin era o vagabundo do motorista que o havia atropelado. O prota, no banheiro, grita para sua irmã fazer o macarrão e pede para fazer um para ele também. Xiaoyu grita lá da cozinha, dizendo que Shu mudou bastante. Na mesma hora, ele nota o sistema atualizando os pontos recebidos pelas emoções negativas de sua irmã, que pelo visto eram muitos. Ele fica pensativo e se pergunta se, ao provocar ou aterrorizar, ele vai ganhar pontos de emoções negativas. Com isso, é possível usar esses pontos? Imediatamente, ele tenta fazer uma retirada, porém o sistema manda tudo o que ele acabou de ganhar para a reserva, o deixando maluco, dizendo que quer a grana agora. Ele fica muito desapontado com aquilo, mas começa a entender aos poucos, fazendo-o pensar que todos aqueles pontos, aparentemente, são possíveis de gastar só dentro do sistema. Ele resolve dar uma vasculhada na casa lotérica. Shu nota que tem sua própria roleta de apostas e se pergunta se aquilo dará coisas boas para ele. Porém, cada girada na roleta custa 100 pontos. Ele resolve fazer um teste. A roleta começa a girar e para, deixando-o perplexo pelo resultado que estava vendo. O sistema informa: obrigado por participar. O prota segue frenético, clicando na roleta e gastando seus pontos. Na mesma proporção que clica, o sistema lhe informa: obrigado por participar. Nervoso, ele se pergunta: não é possível que em meu próprio sistema as coisas sejam tão ruins assim. Como tenho tanto azar? Desacreditado com aquilo, dá um tapa no painel do sistema e nota algo à sua frente. A roleta para em algo e o sistema informa que ele ganhou a fruta de remodelamento, que foi automaticamente adicionada ao inventário. Os itens do inventário podem ser retirados a qualquer hora. Shu, sem pensar duas vezes, pede para retirar. Ela aparece em sua frente brilhando. Ele a pega na mão e fica sem dizer nada. Leva-a à boca e começa a se perguntar se, caso ele coma aquilo, morreria por acaso. E resolve engolir de uma vez. Na mesma hora, ele se sente estranho e começa a gritar que está muito quente. Olhando para o espelho, ele pensa que a habilidade de remodelar significa refazer seu corpo e seus meridianos, e fica aliviado, já que os pontos negativos não são tão ruins quanto os de RMB. Xiaoyu grita: brava! Que o macarrão está esfriando e pergunta se ele se esqueceu. O prota fica só observando os pontos de emoções negativas de sua irmã subirem. Ele pega seu balde com água, despeja em seu corpo para se lavar e pensa que sua irmã é muito impaciente. E grita que já acabou. Na cozinha, um magnífico prato estava montado. O prota fica satisfeito com Xiaoyu, dizendo que está ótimo. Ela diz que não chega aos pés dele, pois em questão de habilidades de cozinhar, ele sempre foi melhor.
até porque sempre foi ele que fazia o macarrão instantâneo. Ele, debochando dela, diz que para praticar ela pode cozinhar novamente da próxima vez. Ela apenas fica emburrada, e o prota nota mais pontos recebidos pelas emoções negativas. Shu, em seus pensamentos, fica satisfeito. Afinal, por conta dela, ele está acumulando muitos pontos. Porém, não pode ficar maltratando-a assim. Olhando pela janela, nota que está nevando e pergunta a ela se depois que terminarem de comer, ela topa fazer uns bonecos de neve. Sua irmã diz que se ele não cumprir com sua promessa, ele vai ter que comprar 2 palitos de tangulu no festival amanhã. Tirando o sarro da cara dela, ele diz: "Tudo bem, porém, se o meu boneco ficar mais bonito, não é para você ficar chateada." Xiao Yu diz para ele não se atrever a falar que o dela está feio. O tempo passa e finalizam os bonecos de neve. Os dois ficam olhando para eles. E sua irmãzinha pergunta a Shu se ele percebeu que aqueles bonecos não estavam parecidos com eles mesmos. O prota fica em silêncio por um instante e pergunta a ela o que pretende fazer quando crescer. Ela dá risada e diz que quer fazer tangulus, e pergunta por quê. Respirando fundo, ele se sente aliviado. Afinal, ela não quer ser nenhuma artista ou escultora. Ela fica brava, porém quieta. Em seguida, ela corre em direção ao seu irmão, chamando-o. Nesse momento, raios de fogo surgem pelos céus e começam a descer, vindo em direção à casa. Alguém chega e ergue sua mão em direção ao poder que estava vindo. Agarra aquele poder como se não fosse nada. Esse alguém, simplesmente tranquilo, repeliu aquele poder. Se vira e observa Shu e Xiao Yu. Quando percebe algo, salta imediatamente, indo embora daquele local. Um tempo se passa, e o prota está conversando com alguém pelo celular e fica encarando o aparelho. Sua irmã percebe isso e pergunta se ele está conversando com alguma garota e se por acaso ele não tem mais tempo para ela. Ela se aproxima, tentando pegar o celular, e vê as mensagens que ele está enviando. Fica chocada com o conteúdo e pergunta ao seu irmão o porquê daquilo. Na conversa, ela nota que Ming Le pede um vídeo para poder dormir e Shu fala que é para focar nos peitos. Brincando, ele envia a foto de uma radiografia do peito. O cara fica sem entender nada e automaticamente Shu recebe mais pontos de emoções negativas, ficando satisfeito com aquilo. Xiao Yu fica desapontada com seu irmão. Afinal, ele estava fazendo papel de tonto. Colocando a mão na testa dele, pergunta se ele está bem. O prota, bravo, manda ela retornar para seu quarto imediatamente, ou não irão para o festival amanhã. Ela começa a sair emburrada e novamente o sistema notifica que mais pontos foram creditados. Shu aproveita que, devido às brincadeiras que fez, é possível voltar à casa lotérica novamente. Com os pontos que tinha, foi possível roletar 7 vezes. A roleta está a todo vapor girando, porém ela para e notifica o prota, agradecendo por participar 6 vezes. Ele fica louco com aqueles resultados, se perguntando se realmente não tem sorte. A última girada estava para parar e para em algo que deixa o prota surpreso, pois alguma coisa estava surgindo à sua frente. Uma frase estava escrita nela: "Brilha, brilha, estrelinha. Quero ver você brilhar. Lá no alto, lá no céu." Ele fica decepcionado, perguntando ao sistema se aquilo era realmente sério, e pede para explicar melhor o que significava, mas o sistema fica apenas quieto. Porém, algo chama a atenção do prota. O restante do texto se preenche, agora dizendo: "Brilha, brilha, estrelinha. Quero ver você brilhar. Como diamantes à noite no céu, acima do mundo, no longínquo véu. Quando o radiante sol desaparecer, quando a escuridão no mundo crescer, ninguém poderá ver qual caminho seguir se o seu brilho se extinguir." Shu, pensativo, acha aquilo diferente de como realmente é, e tem uma ideia. Começa a falar as palavras ditas naquele papel, e à medida que fala, o papel vai entrando em sua mão, até que ele sente seu corpo em outro lugar, viajando por outra dimensão. Observando aquele espaço cósmico, termina a frase e algo acontece em seu corpo. Ele fica calmo por um momento e percebe que as estrelas cadentes criaram uma galáxia dentro do seu corpo. Fecha seu punho e sente algo muito poderoso correndo em suas veias, notando que essa estrela parece capaz de lhe dar um certo poder. Preocupado com quem poderia ter visto aquilo, ele chama sua irmã, perguntando se ela está acordada. Do quarto dela, ela responde que sim. Shu, desconfiado, pergunta se por acaso ela viu algo cair do teto naquele momento. Xiao Yu diz que não, apenas o escutou cantando "Brilha, brilha, estrelinha", deixando-o assustado. Imediatamente manda sua irmã dormir, senão vai perder a hora do festival amanhã. Em seus pensamentos, o prota fica preocupado, já que da próxima vez ele tem que tomar cuidado para sua irmã não o ouvir, ou ela vai dar risada dele. Ainda refletindo, chega à conclusão de que ele é o único que pode ver aquela galáxia, e que essas estrelas provavelmente são técnicas para treinamento. A noite passa e amanhece. No festival, há várias pessoas negociando. Os dois seguem caminhando.
e sua irmã diz que vai lhe dar 2 pedaços daquele dangu por ele ter cantado aquela linda música ontem. Ele, disfarçando, diz que tudo aquilo é coisa da cabeça dela, que não tinha cantado nada, mas rapidamente muda de assunto, apontando para frente e dizendo: "Olha, artistas." Sua irmã repara que foi muito óbvio ele ter mudado de assunto. Shu apenas pede para ela comer aquele dangu, pois assim ela vai ficar quieta. Conforme caminham no meio da multidão, algo chama a atenção do prota. Uma bola de fogo. Chama sua atenção e Xiao Yu puxa seu irmão, dizendo que não consegue ver. Era um artista, com seu poder de fogo, fazendo uma exibição, atirando o fogo para cima. As pessoas ao redor ficam impressionadas com tudo aquilo, mas o prota fica sem dizer nada, apenas pensando consigo mesmo que aquele sentimento em seu peito era suspeito. Olhando para o artista, se pergunta: será que ele também é um despertado? Porém sua irmã o chama, desapontada, pedindo para ele levá-la aos bastidores para dar uma olhada, pois ela não consegue ver show nenhum ali. Ele concorda com ela. Perto dali, em uma das tendas, estava acontecendo uma discussão. Era o artista de fogo contra 2 agentes. Ele rapidamente invoca suas chamas e ataca, mas os agentes são rápidos e saltam ao mesmo tempo, indo um para cada lado, fazendo o ataque do artista passar pelo meio dos 2. O ataque colide e causa uma explosão. No entanto, um dos agentes se aproxima pelas costas dele e, sem perder tempo, dá um golpe. Com isso, ela saca sua arma e a aponta para ele, dando um tiro de tranquilizante bem em seu pescoço, colocando-o para dormir. A agente dá a ordem e pede para levarem ele. Enquanto tudo isso acontecia, Xiao Yu presenciou toda aquela confusão e perguntou ao seu irmão por que estavam querendo levar ele. Os agentes rapidamente olharam para eles, sérios. Shu colocou a mão na boca de sua irmã para não falar mais besteiras e pensou que agora estavam ferrados. A mulher loira, disfarçando, disse: esse rapaz não tinha licença nenhuma para os shows que ele apresentava, então, por questão de protocolos, iremos levá-lo para uma averiguação. O prota, nada bobo, sorriu e concordou com eles, agradecendo pela segurança. Mas no fundo, ele sabia que aquilo era uma enorme mentira e que tudo era muito suspeito. Dito isso, levou sua irmã embora, pediu desculpas pelo inconveniente e deu tchau. Os agentes ficaram quietos por alguns segundos, mas logo a mulher loira perguntou se havia algum problema. O careca achou estranho, pois não havia sinal algum de fluxo de energia. Ela, olhando para o artista, pediu para levarem ele rapidamente. A noite chega e os irmãos voltam caminhando para casa. O prota fica pensativo com o que tinha acabado de presenciar, se perguntando de onde surgiram aqueles agentes e se eles estão procurando novos despertados para estudos. Aliviado, diz que teve muita sorte por eles não terem sentido nada vindo dele e que da próxima vez tomará mais cuidado. Sua irmãzinha, preocupada, pergunta se todas aquelas pessoas são diferentes deles. Shu, suando frio e sem saber o que responder, fala que provavelmente devem ser e pergunta para ela: o que faríamos se existissem pessoas superiores e mais fortes que nós? Xiao Yu apenas diz que é fácil. Basta a gente se tornar muito mais fortes que eles. O prota sorri e concorda com ela. Nesse momento estava acontecendo um show de fogos de artifício e os irmãos seguem apreciando, porém não notam que alguém os estava espiando. Essa pessoa estava conversando com alguém pelo celular, dizendo que era muito estranho aquilo, pois liberaram a testemunha muito fácil. Os 2 seguem caminhando e ela, toda confiante, diz para ele não se preocupar, pois ela irá protegê-lo no futuro, custe o que custar. Alguém os chama e Shu se vira para ver quem era. Era o homem que estava no celular e se apresenta, dizendo que se chama Jiei, e é um prazer conhecê-lo. O prota, não muito afim de conversa, apenas brinca e pergunta: quão alegre? Jiei, sem entender nada, pensa: o que esse cara está falando? Shu novamente pergunta: quão alegre? Ele ainda se perguntando: que palhaçada é essa? Será que ele é maluco? Mas tenta entrar na onda dizendo: muito alegre. Mas o prota nem dá moral e continua andando. Jiei se vira, pensativo, imaginando por que ele não responde normal. Começa a gritar, perguntando se eles tinham presenciado algo que aconteceu mais cedo em uma das barracas. Infelizmente, Shu não estava nem aí e vai embora sem dizer uma palavra sequer, deixando o cara falando sozinho e gritando para eles que não é uma pessoa má. Ainda naquela noite, na casa de Shu, ele, pensativo, fica se perguntando: será que aquele rapaz também faz parte do grupo de agentes que viu mais cedo? Será que há uma possibilidade de ele estar envolvido? E quem está investigando isso? Mexendo no celular, pensa se é algo relacionado àquele festival na internet. Até que ele nota algo. Várias pessoas comentavam sobre o festival mais cedo. Uma pessoa mandou uma foto do artista de fogo fazendo sua exibição, e as demais pessoas perguntavam se aquele artista era um super-humano, e se realmente pessoas assim existiam. Ele clica na foto e começa a observá-la melhor.
notando que os agentes estavam infiltrados. Shu acaba de ter total certeza de que os agentes estavam atrás do artista de fogo. Xiao Yu, curiosa, olhando para as conversas de seu irmão, pergunta se novamente seus amigos não o chamaram para o encontro de classe. O prota diz não ter dinheiro para sair com eles para esses tipos de coisa, então é normal eles não quererem chamá-lo para sair. Sua irmãzinha, com pena dele, tenta animá-lo dizendo que está ali para brincar com ele. O tempo passa e Shu manda sua irmã dormir. Tirando uma com a cara dele, ela diz que ele vai fazer isso mesmo com ela, pois é a única ao seu lado nesses momentos. Ele volta a mexer no celular e vê seus amigos comentando algumas coisas, como que as aulas estavam voltando, e que ainda querem brincar enquanto outros falam que estão cansados. Shu aproveita para brincar com a cara deles e manda uma mensagem dizendo: "Na verdade, cães não ficam cansados como nenhum de vocês." Isso deixa todos nervosos com ele, porém, era o que ele queria, pois recebeu vários pontos de emoções negativas e em seus pensamentos agradece a todos. Ele nota que acaba de chegar mais um ponto de emoção negativa recebido de Jie, fazendo-o lembrar de quem era, e pergunta se é possível alguém guardar rancor por aquela brincadeira que aconteceu mais cedo. Fica espantado com a quantidade de pontos que chega. Em outro lugar, Jie espirra, desconfiado, perguntando por que está sentindo aqueles calafrios, como se alguém estivesse falando dele. Outra pessoa está com ele e pergunta por que aquela escória está solta por aí, e por que está tudo tão quieto ultimamente. Jie pega o celular novamente e sorrindo diz: "Foi porque Ni Ting agiu." De volta à casa do prota, ele está olhando a loja do sistema, e contente, pensa que finalmente vai conseguir comprar as únicas frutas estelares da loja, graças aos pontos que adquiriu recentemente. Ele decide comprar. Com isso, a fruta estelar aparece diante dele, brilhando e fazendo-o suar. Olhando para aquele item, ele fica intrigado, pois era possível sentir uma energia emanando de dentro dela. Segurando-a, pensativo, acha que, por ser uma fruta, não há mal algum em comê-la, pois o sistema informa que aquele item é uma fruta, e resolve comer, com a intenção de ver o que acontece. No mesmo momento, uma energia começa a emanar em seu peito, fazendo-o perceber que tanto a primeira quanto a segunda estrelas da galáxia estão conectadas, iluminando ambas. Seus olhos começam a emitir um brilho intenso. Olhando para sua mão, era possível sentir um enorme poder, e ele resolve testar imediatamente, dando um soco no chão. Percebe que, por conta daquela fruta, nunca sentiu seu corpo daquele jeito. Porém, devido ao soco que deu, ele se ajoelha, dizendo que aquilo doeu pra caramba. Devido ao barulho que fez, sua irmã sai brava do quarto, dizendo que ninguém consegue dormir naquela casa, e pergunta se algo caiu do céu por acaso. O prota, com cara de trouxa, diz que sem querer bateu sua cabeça. Xiao Yu, preocupada, diz que não é para ele morrer ainda, pois ele ainda tem que tomar conta dela. Ainda desconfiada do barulho, ela vai até a janela chamando seu irmão, dizendo para ele vir olhar, pois alguém realmente caiu do céu. Ele, achando que era alguma brincadeira dela, apenas diz para ela não inventar moda, pois já está tarde e ninguém vai brincar lá fora. Xiao Yu agarra-o e o leva até a janela, falando que não está brincando. O prota, olhando pela janela, diz que mesmo se for verdade, ela não irá sair, mas antes de terminar o que iria dizer, ele nota alguém caído no jardim. Com uma cara de espanto, vê que sua irmã estava falando a verdade. Realmente alguém tinha caído do céu. Olhando melhor, percebe algo. Era o artista de fogo do festival mais cedo, o que o deixa em choque. Então os dois resolvem sair para ver o que aconteceu. Imediatamente vão de encontro a ele. Xiao Yu pergunta ao seu irmão o que deveriam fazer com ele e se era possível salvá-lo. O prota resolve ligar para a emergência, mas se toca que tem que pagar para chamar uma. Ele tem uma ideia: chamar a emergência e dizer que não conhece ele. Aí, quando ele acordar, ele mesmo paga. No mesmo momento, chegam mais pontos recebidos pelas emoções negativas vindas de Liang Che. Shu só observa aquilo quieto, e olhando para ele caído no chão, fica nervoso porque descobriu o fingimento daquele vagabundo. Pensativo, imagina que possivelmente aquele cara é um desses super-humanos que estão passando na televisão, e que, por ele estar ali deitado fingindo estar desmaiado, deve significar alguma coisa. Ela pergunta o que devem fazer com ele e se devem levar ele para casa. Seu irmão, já sabendo do que se trata, apenas diz que é melhor tirá-lo dali logo, porque quando ele acordar, não tem que ficar dando explicações. Mais pontos pelas emoções negativas vindas de Liang Che chegam. Xiao Yu pergunta se devem trazer algo para ele beber. Seu irmão, ainda brincando, diz que é melhor ele comer a neve, pois demora demais para ferver uma água. E de novo chegam mais pontos de emoções negativas vindas dele. Liang Che, ainda fingindo que está desmaiado, pensa consigo mesmo: em que ponto as pessoas deixaram de ser inocentes?
E de repente, tossindo, Liang Che começa a se levantar devagar, perguntando se os dois poderiam ajudá-lo. Porém, Shu lasca a mão na cara dele, dizendo que obviamente não, pois sabia do risco que aquela pessoa apresentava para eles. Com as duas mãos, o força a deitar novamente, pedindo para ele ficar quieto e não se mover, já que o socorro estava a caminho. E mais pontos chegam. Shu estava farmando muitos pontos com ele. Liang Che pede novamente para deixá-lo levantar primeiro. Intrigado com a situação, o prota põe força fazendo-o ficar deitado, e ressalta que é para ele ficar deitado descansando. O sujeito só consegue pensar que Shu é louco. Nesse exato momento, vários pontos recebidos pelas emoções negativas de Liang Che chegam, deixando o prota com um olhar satisfatório por estar recebendo tantos pontos assim. Contudo, o ruivo começa a invocar sua magia de fogo. O prota fica preocupado e pede para Xiao Yu dar no pé. Liang Che sorri, preparando-se para atacar e diz: "É tudo culpa sua." Porém, uma bola de neve vai direto em sua mão, apagando seu fogo, deixando-o sem entender nada, assim como o prota. Sua irmãzinha brava grita dizendo para não se meter com Shu. O ruivo apenas a olha e fica quieto por alguns instantes. Novamente ele invoca suas chamas e se prepara para atacar. Shu começa a emanar um estranho poder. Liang Che tenta queimar a mão do prota, mas nada acontece, deixando os dois sem entender nada. Com uma cara de deboche, Shu pergunta se já terminou o showzinho. O ruivo, com medo do prota, pede para deixá-lo sair dali. Shu permite, e Liang Che vai embora. O prota apenas se despede, pedindo para voltar mais vezes para eles brincarem novamente. Enquanto corria embora dali, o ruivo, indignado, apenas pensava que, por haver bonecos de neve naquele jardim, as pessoas que moravam lá seriam normais. Mas pelo visto, estava muito enganado sobre isso. Ainda no local, algo estava se movendo, fazendo o prota notar isso. Ele repara que é uma pessoa, ou melhor, eram os agentes do festival, que estavam correndo atrás de alguém, fazendo-o perceber que, provavelmente, Liang Che escapou deles. Ainda pensativo, ele se recorda que não notou nenhum ferimento no ruivo, e pelas suas chamas no festival, ele pensa que Liang Che se exauriu. Xiao Yu, preocupada com seu irmão, pede para ele não se meter com aqueles super-humanos de novo, pois se não fosse por ela, ele teria se queimado. O prota tenta consolá-la, pedindo para ela não ligar para aquilo e dizendo que também é um despertado. Ela simplesmente não acredita, mas resolve testá-lo e pede para ele invocar suas chamas. Shu apenas fala que é melhor dormir logo, pois amanhã tem que acordar cedo para vender ovos, e dá boa noite para sua irmã. Ela apenas ri e vai dormir. O dia amanhece. Shu, mexendo no seu celular, escuta alguém o cumprimentando. Era seu companheiro de trabalho, preocupado, perguntando se não é melhor fechar logo, pois ele iria perder a aula. O prota, sorrindo, diz estar tudo bem, pois era perto dali. Olhando para o celular, vê um noticiário falando que no shopping na rua Shachang, número 429, havia pegado fogo, e que as autoridades locais alegavam que o fogo, que durou a noite inteira, foi causado pela eliminação imprópria de materiais explosivos. Olhando para o título da notícia, nota uma tal de fundação, e se pergunta de onde veio isso. É possível ver várias notícias de despertos, como um casal que despertou juntos, outras falando que os funcionários ficaram mais eficazes depois que despertaram. Surpreso, ele pensa que aquelas notícias tinham sido banidas da internet, e agora estavam ali, sem contar que o site classificou todos os despertados, começando pelos mais fortes que pessoas comuns, seguidos pelos de nível E, cujos poderes são sobrenaturais. Depois, de nível D, em que os despertados conseguem desviar de armas térmicas. No nível C, eles conseguem lutar contra armas térmicas. No nível B, são capazes de pegar emprestado o poder dos céus e da terra. E por fim, no nível A, capazes de ressoar com o céu e a terra. Preocupado com aquele noticiário, ele se pergunta: será que eles vão mesmo divulgar todas aquelas informações dos despertados? E como é possível ter uma área somente para tratar sobre aqueles assuntos? Será que isso não seria muito perigoso? Alguém chama sua atenção, perguntando o que ele estava vendo, que nem piscava. Eram as pessoas da sua escola. Um cara, tirando sarro do prota, pergunta o que ele estava fazendo vendo o site da fundação. Por acaso você quer se tornar um despertado? Outro, de cabelo curto, pede para ele não perder tempo com aquilo. Ainda zombando do prota, o cara pede para ele admitir que nunca se tornará um despertado, e pede para ele pensar sobre a comparação que vai fazer. Veja esses ovos além da gente, quem compraria isso daqui? Antes de terminar o que iria dizer, alguém chega pedindo licença. Era a linda Cao Qingxi. Todos ficam com cara de tonto quando a veem, dizendo que Cao Qingxi é a beldade onipotente da turma 1 da escola, e que é a aluna elite de toda a classe.
Ela pede um ovo para Shu. Impressionado também pela sua beleza, Shu diz que custa apenas 1,5 yuan. Cao Qingzi coloca os yuan na mesa, porém sua mão estava emitindo um brilho estranho que faz Shu perceber imediatamente. Olhando para ela, imagina que ela também é uma desperta, mas fica intrigado se questionando se ela percebeu que ele a estava observando. Porém ele percebe que ela não havia notado isso. Liu Li, confiante, a cumprimenta. Ela nem faz questão e sai fazendo Liu Li segui-la, mas o protagonista o puxa pelo braço dizendo que ele ainda não havia pagado. Ele pega os yuan e bate na mesa, dizendo que era para Shu ficar com o troco, e volta a correr atrás de Cao Qingzi, pedindo para ela esperar um pouco. Shu fica pensando que cada vez mais aparecem despertados. Olhando para a marca em sua mão, pensa que precisa acelerar seu cultivo e tentar conseguir mais algumas frutas, e que precisa conseguir mais pontos pelas emoções negativas por dia. Mas logo tem uma ideia. Pensando nisso, começa a entrar na sala de aula e várias pessoas seguem conversando. Uma garota o chama. Era Ye Lingling, perguntando se o protagonista quer ser um despertado e que tipo de superpoder ele gostaria de obter. Brincando com a cara dela, ele diz que poderia ser liberdade, igualdade, justiça e legalidade. Ela acha estranha aquela resposta e diz que ele é um estudante muito certinho. Então não a surpreende ele ser um dos melhores estudantes da classe. Com isso, Shu consegue receber dela pontos por emoções negativas. Liu Li, ouvindo aquela conversa, pede para ela não ligar para ele, pois ele nunca será um despertado de qualquer forma. Nesse momento, o professor entra na sala dizendo que espera que todos possam focar nos estudos naquele novo semestre e deseja boa sorte nos próximos exames. Ling Ling cutuca o protagonista, pedindo para ele a deixar dar uma olhada nas respostas. Um cara atrás do protagonista também escuta aquela conversa e pede para deixá-lo olhar também. Imediatamente, todos ao seu redor olham para ele com cara de pretensão, deixando-o indignado. Shu apenas balança a cabeça, dando a entender que concorda. Porém, Shu sorri e pensa que aquele momento é a oportunidade perfeita para pôr sua ideia em prática. Ele volta a responder as questões de seu exame. Um tempo se passa, ele respira fundo, pois havia terminado seu exame. Rapidamente todos ficam felizes, notando que o protagonista havia acabado seu exame, e com isso iriam passar também. Porém, logo mudam suas caras, ficando surpresos. Shu havia tampado as respostas, deixando todos indignados, mas em contrapartida, o protagonista recebeu vários pontos de emoções negativas, dando certo o seu plano inicial. O professor, percebendo o que estava acontecendo, se aproxima, pedindo para eles não olharem as respostas dos outros e focarem em seus testes. Ouvir aquelas palavras do professor deixa Li Qi furioso. Ele dá um soco na mesa e pergunta como ele ousa chamá-lo de trapaceiro. Shu observa aquela cena e pensa que ninguém havia falado sobre Li Qi, então por que ele estaria se denunciando? Com o soco que deu, a mesa se quebra e Li Qi se levanta, transbordando uma estranha energia. Imediatamente o professor começa a suar frio, dizendo que ele deveria se acalmar, pois não estava citando seu nome. Shu, olhando para Li Qi furioso, fica curioso e se pergunta se ele também seria um despertado. Li Qi agarra o professor, gritando que ele é um despertado e nunca terá que fazer exames, e que não tem mais medo de professores. O protagonista o interrompe, levantando a mão, dizendo que ele será punido pela lei caso continue com o que está prestes a fazer. Li Qi grita que ele é menor de idade e com apenas 17 anos não irá para a cadeia. Shu respira fundo e explica que, de acordo com as leis criminais, aqueles que cometerem um dos 8 maiores crimes devem ser responsabilizados legalmente, desde que tenham 14 anos ou mais. E quanto às leis civis, a responsabilidade começa aos 16 anos. Inclusive, os 8 maiores crimes são as seguintes acusações: homicídio doloso, violência intencional, estupro, roubo, incêndio doloso, tráfico de drogas, mexer com substâncias perigosas ou explosivas intencionalmente. E o que ele estava prestes a cometer era o crime de violência intencional. Shu pede para ele ler mais quando tiver chance, mas nota que ganhou vários pontos de emoções negativas, porque todos ao seu redor ficaram cansados de ouvir toda aquela conversa chata. Li Qi empurra o professor no chão, pois estava ainda mais bravo com aquela conversa, e decide pegar uma mesa. Levantando-a com seu poder, ele grita para não ficarem no seu caminho. Shu, ainda tentando explicar algo para aquele cara, diz que, de acordo com as regras e regulamentos da escola, ele deve compensar caso quebre posses públicas. Fora da sala, dava para se ouvir Li Qi gritando com o protagonista, fazendo vários alunos de outras salas virem conferir o que estava acontecendo ali, perguntando se alguém havia despertado. Mas todos se assustam quando escutam alguém gritar pedindo para voltarem para suas classes ou serão punidos.
Era o diretor, acompanhado por mais 2 pessoas, vindo em direção à sala de aula, pedindo para saírem imediatamente. Ao entrarem, o protagonista fica observando as roupas que estão vestindo, lembrando-se dos agentes do dia do festival, que estavam usando a mesma roupa. Imediatamente eles agarram Lee Ki, que começa a gritar para o soltarem. Suando frio, ele se pergunta o que está acontecendo e por que não consegue se livrar deles. Todos ficam observando o pessoal levando Lee Ki. Shu fica intrigado ao ouvir as pessoas dizerem que viram na internet que agora é uma era onde os superpoderes serão despertados. Nesse momento, sente algo estranho e se vira, percebendo que Kao Qingse estava o encarando. Ela fica olhando para Shu, desconfiada de algo, sem dizer nada. O diretor comunica a todos pelos alto-falantes, pedindo que prestem atenção, pois haverá um teste de sangue e que, por favor, aguardem pacientemente em suas classes. Ouvir aquilo deixa o protagonista em choque, preocupado. Lembrando dos símbolos que estavam nas roupas dos agentes, imagina que algo não está certo. Um tempo se passa, e dentro da classe os alunos estão com medo daquele comunicado. Enquanto o pessoal encarregado de fazer os exames se prepara para dar início, o professor explica que aqueles que tiverem seus nomes chamados devem seguir para a frente. Com medo, Shu imagina que seu corpo é obviamente mais forte que antes, devido àquela fruta que purificou sua medula, e se questiona se aquele teste de sangue irá revelá-lo. Olhando para o careca de jaleco, pensa que eles são aquelas pessoas de preto do evento. O professor dá início, chamando Liu Li. Shu, tentando se livrar do exame, inventa uma desculpa, dizendo que não está se sentindo bem e que precisaria prosseguir ao banheiro. O professor fica indignado, pensando que Shu pediria para seguir ao banheiro bem na hora do exame, mas o autoriza a prosseguir. Porém, o careca, desconfiando de Shu, pergunta por que ele está com pressa e pede para ele vir primeiro. Com a voz trêmula, Shu diz que não consegue mais aguentar. O careca rapidamente pega uma seringa e pede para ele vir logo, pois seria só um segundo. Suando frio, Shu fica pensando se deveria fingir um coma. Mas Liu Li começa a tremer, dizendo que tem pânico de agulhas, e desmaia em cima da mesa, deixando o protagonista sem entender nada. Imediatamente o careca vai até ela, pega seu braço e começa a retirar seu sangue, deixando o protagonista assustado ao ver aquilo. Intrigado, ele fica se perguntando que tipo de exame regular faria aquilo, não percebendo que o careca estava ao seu lado. O careca rapidamente pega o braço de Shu, que fica em choque, pensando que estaria ferrado. Um tempo se passa após o término do exame. O protagonista fica olhando para seu braço e escuta alguém dizer que Lee Ki retornou. Lee Ki chega à classe sorrindo, deixando os alunos sem entender nada. O professor, com medo, pede para ele voltar ao seu lugar, e Lee Ki o olha com indiferença, sem dizer nada. Lee Ki se vira para o protagonista e o agradece, dizendo que por causa dele, agora ele é um despertado. Ele se senta dizendo para Shu que a cidade Luo terá classes essenciais, nas quais todos os estudantes especiais estarão estudando juntos. O protagonista se vira, perguntando se realmente é possível. Lee Ki sorri, dizendo que aquela classe essencial será na escola onde eles estudam e que o exame de sangue era para ter certeza de que o protagonista estaria qualificado para seguir para a classe essencial. E, inclusive, está em toda a internet. Imediatamente, Shu pega o celular pensando se dará certo todos os despertados serem treinados juntos. Olhando o tópico de discussões, vê várias pessoas informando que já haviam feito os exames. Nota também que uma pessoa informou que a escola X havia anunciado a lista de admissão da classe essencial. Shu fica intrigado ao ver aquelas postagens no fórum da internet, imaginando que os despertados estão sendo oficialmente admitidos pelas autoridades. Ele fica quieto por alguns instantes, tentando absorver todas aquelas informações. Mas logo fica sério, se perguntando se ele será admitido na classe essencial. Mais tarde, na casa do protagonista, Shu bate na porta do quarto de sua irmã, pedindo para ela adivinhar o que ele havia comprado. Porém, ele percebe que ela não respondeu e resolve abrir a porta para ver o que estava acontecendo. Ao entrar, percebe que ela estava doente. Olhando para ela, fica preocupado, pois ela não parecia nada bem. Ela abre os olhos, percebendo que era seu irmão, e com a voz tremendo, Xiao Yu pede batata doce assada. Preocupado com ela, Shu pergunta por que ela estava com febre. Ela explica que lavou a roupa dele semana passada, e a água estava muito fria. O protagonista pega o termômetro e o coloca na boca dela, pedindo para ela prestar atenção e não mastigar. Ao retirar o termômetro, ele nota que ela está com 39 graus de febre. Olhando para ela, ele pensa que precisa rapidamente dar um medicamento para baixar a febre. Porém, Shu tem uma ideia. Pensando que talvez a fruta purificadora da medula ajude a melhorar o físico dela, combatendo a febre.
Ela se vira, perguntando por que ele está com cara de estressado. Nervoso, o protagonista pensa que deve ser porque ele veio do planeta do estresse. Com o sistema aberto, Shu estava bravo, pois tentou várias vezes ganhar a fruta na roleta e não ganhou nada, até que finalmente consegue, ficando contente por ter conseguido uma fruta. Imediatamente, ele pede para ela comer. Xiao Yu começa a comê-la, mas fica desapontada, pois a fruta desceu por sua garganta antes mesmo de ela sentir o gosto. Shu, olhando para sua irmã, nota que sua expressão mudou um pouco, imaginando que deve estar funcionando, como ele havia pensado. Ela fica olhando para o termômetro sem dizer nada, e de repente, surpresa, ela pergunta para seu irmão onde ele havia conseguido uma fruta como aquela, e se por acaso, ele é um despertado. Ouvir aquela pergunta de sua irmã o deixa pensativo, porém, com um olhar sério, ele responde que não tem certeza, mas pelo visto, com certeza ele está um pouco diferente de antes. E pergunta para Xiao Yu se ela queria ser uma despertada. Com um olhar fixo, ele pergunta novamente se ela queria despertar. Com um brilho nos olhos, Xiao Yu responde que sim. Shu respira fundo e diz que irá pensar em uma forma de isso acontecer. Ela, brincando com o protagonista, pergunta se seria cantando canções de ninar. Shu tenta disfarçar, dizendo que ele não sabe do que ela está falando e que não deveria estar acordada até tão tarde, pedindo para ela dormir rapidamente. Um tempo se passa e Shu fica olhando para sua mão, pois havia conseguido mais 3 frutas. Ele as leva à boca, imaginando que da última vez ele cultivou por 15 dias para obter o poder estelar, equivalente à quantidade que uma fruta estelar possuía. À medida que comia a fruta, uma reação no seu corpo acontecia, pensando que uma fruta purificadora da medula iria acelerar o processo em 9 dias. Imaginando que a fruta purificadora da medula está mudando seu físico, de modo a acelerar seu cultivo, ele nota que todo o seu corpo está reagindo a ela e imagina que a velocidade do acúmulo do poder estelar está mais rápida do que o normal, e que no estágio atual, a fruta purificadora da medula é o que Xiao Yu e ele mais precisam, pois ele deve melhorar o físico de sua irmã para se preparar para o despertar. O protagonista começa a pensar em seus colegas, pois através deles, ele consegue os pontos de emoções negativas, para assim poder conseguir as frutas. Já no outro dia, na escola, ele começa a se sentar pensando que passou a noite inteira acordado cultivando, e não está nem um pouco sonolento. Ling Ling o chama, dizendo que a lista de admissão para a classe essencial será revelada naquele dia. Porém, ela percebe que ele está sonolento conversando sozinho, e explica que estavam em uma era diferente. Estudar duro pode não ser a única forma, mas algo chama a atenção de Shu. Uma mulher entra acompanhada do professor. Sua aura era intensa, todos ficam maravilhados com ela. Ling Ling, com inveja, diz que é uma pessoa comum. O professor pede para todos fazerem silêncio e comunica a todos, dizendo que o governo decidiu que uma classe essencial será estabelecida naquela escola, pois é um lugar onde os alunos especiais podem estudar e cultivar juntos. Diz isso e apresenta a mulher ao seu lado, dizendo que ela será a professora da classe essencial. Enquanto todos ficam surpresos com aquele anúncio, o professor diz que irá anunciar a lista de admissão e pede para quem for chamado se levantar e acompanhar a nova professora. O professor começa chamando Liu Li, que na mesma hora fica contente, se levantando e comemorando. Enquanto o professor anunciava mais nomes, Shu estava quieto, com medo de não ser chamado. Porém, o professor chama seu nome, mas o protagonista estava distraído e não percebeu que foi chamado. Mas todos ao seu redor sim, indignados por ele ter passado. Novamente, o professor chama Shu, pedindo para ele se levantar logo. Sorrindo, ele pede desculpas, dizendo que só estava ajudando seus colegas a perceberem que não estavam ouvindo errado, deixando todos ali ao redor com muita raiva, ganhando muitos pontos de emoções. Imaginando que seus colegas são bem generosos e que, se fosse possível, gostaria de agradecer em nome da Xiao Yu por aquela quantidade de pontos de emoções negativas que ganhou. A professora se apresenta, dizendo que seu nome é Cynthia e que ela é a nova professora da classe essencial. E aqueles que estão naquela lista ainda vão estudar em classes regulares durante o dia e devem prosseguir para a classe essencial às 19 horas. Diz isso e começa a sair. Os alunos ficam quietos por alguns instantes, mas logo começam a dizer aos despertados que têm inveja deles, pois irão para a classe essencial e a professora é uma gostosa. Ling Ling parabeniza o protagonista por ser admitido na classe essencial. Shu pergunta para ela se gostaria de saber o segredo para ser admitida. Sorrindo, ela diz que sabia que ele não a deixaria para trás. Tirando o sarro dela, Shu pede para ela repetir depois dele: Hakuna Matata. Isso a deixa furiosa, mandando-o direto para o inferno.
Rindo, ele pega o celular e envia uma mensagem no grupo da classe, dizendo que não esperava ser admitido na classe essencial e que, no futuro, todos terão o privilégio de serem amigos de um aluno da classe essencial, deixando todos furiosos ao ver aquela mensagem no grupo. Novamente, Shu agradece seus queridos colegas de classe, pois todos contribuíram muito para ajudar sua irmãzinha a se tornar uma despertada, ganhando mais pontos de emoções negativas. O professor informa que, devido à criação da classe essencial, eles terão alguns colegas de classe que foram transferidos de outras escolas e precisam arrumar as cadeiras para receber os novos colegas. Nesse momento, alguém entra na classe deixando todos ali apaixonados, achando que é uma estrangeira. Olhando para aquela pessoa, podia-se sentir uma aura tranquila. Essa pessoa começa a caminhar, olhando fixamente para alguém, até que para perto de Shu, perguntando se pode sentar ali. A protagonista estranha aquela voz. Ling Ling tenta falar algo com o professor, mas ele entende errado e diz que, já que ela cedeu voluntariamente o lugar, pede para a pessoa sentar ali, deixando Ling Ling indignada. A pessoa sorri e agradece. Furiosa, ela não consegue explicar o que estava tentando dizer, mas se vira, dando tchau para Shu, que fica sem entender nada. Essa pessoa cumprimenta o protagonista, que responde com uma piadinha idiota, deixando-o sem entender nada, dando mais pontos de emoções negativas para o protagonista, que ao perceber que fez sem querer, fica se lamentando, já que todos os seus colegas de classe não são normais. A pessoa não liga para a piada do protagonista e se apresenta, dizendo que seu nome é Jiang Shuyi e que vem de uma escola secundária, deixando claro que é um garoto. Deixando todos perplexos ao ouvir aquilo, o protagonista começa a fazer um olhar cirúrgico, imaginando que, se olhar com atenção, observando seu pescoço e depois um pouco mais para baixo, notará que realmente é um homem. Jiang Shuyi fica com uma cara desconfiada, dando mais pontos para o protagonista, que fica imaginando que, pelo visto, ele havia percebido que estava sendo observado. O protagonista finalmente se apresenta, dizendo que seu nome é Lu Shu, porém Jiang Shuyi apenas sorri sem dizer nada, o que deixa o protagonista pensativo sobre o motivo daquele sorriso. A noite chega, e na classe essencial, a professora segue explicando algumas coisas que deixam o protagonista intrigado, pensando se realmente a classe essencial irá levá-los para algum lugar para cultivar. A professora Cynthia informa que cada um deles havia recebido um documento, pedindo para que assinassem e colocassem a impressão digital nele. Shu começa a ler o que estava escrito no documento, ficando intrigado, pois estava escrito que aquele era o regulamento de confidencialidade da classe essencial e ninguém deverá revelar algo sobre a classe essencial para outros alunos. Caso isso aconteça, será punido pela corte militar. Ele se pergunta se por acaso aquilo é um exército de despertados. Cynthia pergunta para a classe se alguém sabia dizer por que a classe essencial estava sendo estabelecida. Liu Li levanta a mão, perguntando se por acaso seria para cultivar. Ela responde que sim, e pergunta se eles sabem como foram selecionados dentre todas as pessoas normais. Todos ali ficam sem saber o que responder. Ela, sorrindo, pergunta se alguém tem conhecimento sobre o que é a liga de sódio-potássio. A professora aponta o dedo para o protagonista e reformula o que havia dito, perguntando o que seria sódio, e pede para ele responder. Por favor. Ele se levanta, respira bem fundo e diz que sódio é algo que contém sódio, ganhando vários pontos pelos sentimentos negativos da professora. Tremendo de raiva, ela pede para Shu se sentar, dizendo que sódio é um elemento químico. Ela explica que eles estão surpresos em descobrir que ele tem outras funções, como ser capaz de avaliar o grau da reação do sangue com o superpoder originário da energia do céu e da terra. Ou seja, em outras palavras, é um teste para avaliar o físico de alguém. Ela continua explicando que a cor normalmente é prata, mas quando misturado com o sangue de alguém que possua um físico especial, sua cor mudará do prata para o preto. Ou seja, quanto mais escuro ficar, mais talento a pessoa tem. Contudo, o físico das pessoas é avaliado em 6 níveis, do S ao F. Porém, o físico deles não é a única coisa que decide as conquistas futuras, pois cultivar requer uma grande força de vontade. A professora fica séria, dizendo que eles podem sair do programa naquele momento se não aguentarem o isolamento. E olhando para eles, complementa dizendo que a competição na classe essencial é severa. Cynthia pega alguns papéis na mão e informa que tem os resultados do teste de todos e que irá anunciá-los. Ela começa dizendo que não tem nenhum nível A na classe, porém informa que Liu Li é nível B, o que o deixa bem feliz. Em seguida, Lu Shu descobre que seu nível é F. Liu Li fica o olhando com cara de deboche.
O protagonista fica imaginando que não possuía frutas purificadoras da medula suficientes em seu sangue quando foi testado e que o resultado não representa seu verdadeiro físico. No entanto, com aquele resultado não ficará tão óbvio para aquelas pessoas de preto. Liu Li pergunta à professora se na escola havia alguém de nível A. Ela responde que sim, e que seu nome é Cao Qingxi, deixando o protagonista surpreso, pensando nela. A aula acaba, e Shu volta para casa, pensando que apenas 4 frutas purificadoras da medula custaram 5.000 pontos de sentimentos negativos, reclamando que o sistema é uma merda. Ele pega uma e diz que será para sua irmã. Ao pensar nisso, se assusta, pois o sistema estava o alertando de algo. O sistema estava notificando que ele havia alcançado o número máximo de frutas purificadoras da medula ganhas pela loteria, e que agora elas foram canceladas na loteria e transferidas para a loja de itens normais, não existindo mais frutas purificadoras da medula na loteria. Saber disso o deixa animado, pois significa que ele poderá comprá-las apenas coletando pontos recebidos pelos sentimentos negativos, e poderá até deixar Xiao Yu se alimentar delas. Achando isso incrível, ele pensa que, se as frutas puderem ser preservadas por um longo tempo, poderá até mesmo vendê-las e fazer uma fortuna. Porém, ele imagina que não sabe quanto tempo elas podem ficar guardadas sem estragar. Olhando para o relógio, resolve testar. Ele vai até o quarto de sua irmã, batendo na porta e dizendo que estava com comida para ela. Olhando para a fruta, imagina que já se passaram 6 horas desde que a pegou e o poder contido nela já estava diminuindo, ficando chateado, pois pelo visto, não vai ser fácil ficar rico com aquela fruta. Shu abre a porta e diz para ela comer a fruta. Ela começa a mastigar e fecha a porta na cara do protagonista, que fica com cara de trouxa. Imediatamente, ele bate na porta novamente. Xiao Yu abre a porta furiosa e começa a gritar, perguntando o que diabos ele queria, pois ela quer dormir. Automaticamente, mais pontos por sentimentos negativos chegam para Shu. Com um sorriso irônico, ele diz que tinha mais 8 frutas para ela comer. Nervosa com ele, ela pergunta se ele não poderia ter dado todas de uma vez só. Observando-a comer, ele fica imaginando que depois que ela comer todas aquelas frutas purificadoras da medula, seu físico ficará muito mais forte. Intrigada com aquelas frutas, ela pergunta ao seu irmão o que ele havia dado para ela comer. Ele responde que é algo para melhorar o físico, perguntando se ela não queria despertar, pois ele irá tentar achar para ela um método de cultivo para aprender como funciona. Ela começa a imaginar que aquelas frutas não são fáceis de conseguir, e pede a ele que não precisa dar mais por enquanto. Shu sorri, dizendo que é bom, pois ela não ficará doente com tanta frequência depois de comê-las. Ele põe a mão na cabeça e, tentando ser durão, pergunta como foram os estudos dela ontem. Ele pede para ela trazer seu caderno, pois vai dar uma olhada, e avisa que ela não deve pensar que pode relaxar depois do ano novo lunar. Se ela ficar para trás na escola, quando chegar aos 16 anos, terá que estudar mesmo sendo uma despertada. Imediatamente, ela fecha a porta na cara do protagonista novamente, gritando que quer dormir. Ele responde que ela não deve ficar o evitando, pois ele vai tentar ganhar dinheiro para colocá-la em uma escola. Shu volta para a sala, senta-se e abre o sistema, pensando que ontem ficou no nível F no teste e que agora atingiu o limite de frutas purificadoras da medula e conseguiu 5 estrelas. Ele começa a se lembrar da professora explicando sobre o que a fundação mostrou e de como ela explicou que o sistema de ranking de despertados é reconhecido em todo o mundo, pois ninguém nasce com o nível A e ninguém pode subir de rank apenas despertando repetidamente. Ou seja, o poder máximo de um nível F é equivalente a ter a força de 1.200 quilos. Já o poder máximo de um nível I é equivalente a ter a força de 2.400 quilos. Intrigado com o que ela explicou mais cedo, ele começa a se imaginar derrotando várias pessoas, pois sua força seria de 2.400 quilos. Ainda confiante, ele imagina que alcançou o nível E, ou talvez até mesmo o nível D, e então precisará testar isso quando tiver chance. Mexendo no sistema, ele pensa que, agora que o sistema cancelou as frutas purificadoras da medula, o sistema de loteria lhe dará itens melhores. Decidindo girar a roleta, ele pede que parem com o "obrigado por participar". A roleta para. Ele fica surpreso, imaginando o que poderia ser. Um treco preto aparece e cai no chão, deixando o protagonista sem reação sobre o que seria aquilo. Ele abaixa, cutuca para ver o que é, olha para o dedo e põe na boca para provar o gosto. Rapidamente começa a gritar, nervoso, dizendo que é tofu fedorento. Olhando para aquela coisa bizarra, começa a gritar, pedindo para o maldito sistema lhe fornecer algo bom, pois ele não é uma lanchonete para ficar dando comida. Imediatamente, começa a subir um mau cheiro que chega até sua irmã, que fica enojada, perguntando para o irmão se por acaso ele havia cagado.
Sem acreditar que ela perguntou isso, ele apenas responde que aquele cheiro é totalmente diferente. Olhando melhor para o que era, ela pergunta se por acaso era tofu fedorento. Ambos pegam seus hashis para experimentar e levam à boca, fazendo uma cara de suspense. Porém, Xiao Yu fica maravilhada, dizendo que estava delicioso. Shu fica pensativo sobre o gosto, até que grita, dizendo que é apenas tofu fedorento comum. Sua irmã brinca, perguntando se o superpoder dele é invocar comida, e rapidamente pede para ele invocar panquecas. Shu, irritado, pergunta se ela estava achando que ele tinha cara de food truck. O protagonista tenta arriscar a chance de novo com o sistema, gritando para ele parar de sacanagem. Depois de várias tentativas, veio apenas tofu fedorento. Shu imagina que o sistema apenas substituiu o "obrigado por participar" pelo tofu fedorento. Olhando para aquele monte de caixas, ele fica imaginando que é muito difícil ser um despertado. Mas Xiao Yu não desanima, dizendo que é a melhor comida fedorenta que ela já experimentou, sendo melhor até que aquelas da venda. Shu fica pensando no que sua irmã falou sobre a venda, e imediatamente sorri, dizendo que sua irmã é muito esperta. O dia finalmente amanhece, e as pessoas, com cara de nojo por conta de um mau cheiro, concedem mais pontos de sentimentos negativos para o protagonista. Ele vê Shu vendendo seus tofus fedorentos, deixando as pessoas enjoadas. O tiozinho pergunta ao protagonista se ele havia feito algo de errado. Shu apenas pergunta do que ele estava falando e diz que o tiozinho o ajudou muito e que é imensamente grato. Ele pega a caixa e diz que é apenas tofu fedorento que ele havia feito, e pergunta se o tiozinho gostaria de experimentar. O tiozinho começa a provar com uma cara suspeita, perguntando onde o protagonista aprendeu a fazer tofu fedorento. Porém, ele fica surpreso com o que acontece. Ele sente que está em um mar de tofus, imaginando que tem uma textura crocante e são bem frescos, além de que o sabor explode na boca desde a primeira mordida, e com o molho certo, ele sente que seu corpo irá para o céu. Satisfeito com o tofu, ele elogia o protagonista dizendo que estava muito bom e que fará um grande sucesso. Shu responde que ele irá vender os tofus fedorentos, e o tiozinho irá vender os ovos cozidos no chá novamente. Arrumando as coisas para continuar a venda, o protagonista o agradece, dizendo que, há 1 ano, ele parou de vendê-los para não competir com ele. O tiozinho fica sem graça e pede para não mencionar aquilo, pois a vida não é fácil para eles, e era a coisa certa a se fazer, e que sempre que puder, cuidará deles. Ele fica contente por o protagonista ter lembrado daquilo. Shu sorri e começa a gritar que cada porção de tofu fedorento custa 5 yuan, pedindo para comprarem e experimentarem, pois não irão se arrepender. Mais tarde, na escola, o protagonista está rindo à toa, imaginando que o tofu fedorento rendeu dinheiro e uma grande quantidade de sentimentos negativos. Ele continua rindo à toa até os alunos notarem e cochicharem, dizendo que ouviram falar que a classificação do físico de Shu é a última na classe, que ele mal conseguiu entrar na classe essencial e que talvez ele seja retirado da turma. Jiang Shui pede para o protagonista não se preocupar, pois a professora mencionou que persistência e trabalho duro também são importantes para o cultivo. Shu fica se perguntando se por acaso ele estaria tentando confortá-lo. O protagonista fica olhando para ele, achando estranho o sorriso que ele dá, mas fica estressado, perguntando se por acaso ele já recebeu alguma carta de amor dos outros, pois ele é mais bonito que várias garotas. Achando que falou algo errado, ele tenta consertar dizendo que é das garotas, obviamente, e não dos homens. Ele recebe pontos pelos sentimentos negativos de Ling Ling, o que o faz virar ao perceber que ela ouviu a conversa. Olhando para ela, percebe que estava emburrada, imaginando se por acaso houve algum mal-entendido. Ling Ling começa a olhar para Jiang Shui, imaginando que ela deveria ser a personagem principal e não ficar ali quieta. Nesse momento, a professora chega, abrindo a porta com tudo, e para no meio da sala, chamando por Le Qingyu. Com um olhar sinistro, pede para ele seguir até ela. Shu fica pensativo, olhando para Le Qingyu, imaginando se aconteceu alguma coisa. Guys, the video ends here. If you enjoyed it, subscribe and leave a like. See you next time.